Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do PVM Talks, um podcast feito pela empresa Perfect Van Melle Brasil, donas das marcas Mentos, Frutella e Chupa Chups. Aqui compartilhamos momentos e histórias vividos por nós, proporcionados pela empresa, porque aqui, afinal, a sua experiência é o nosso episódio. No episódio de hoje, vamos compartilhar a nossa experiência visitando outras fábricas da Perfect pelo mundo. Vou começar nos apresentando. Eu sou a Johanna, eu sou especialista de processo e tecnologia, estou na empresa há 1 ano e meio, e o ano passado eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas na fábrica da Turquia. Aqui nós temos o Wellington. Sou o Wellington, estou na companhia faz 22 anos, sou líder de manutenção na área de embalagem. O ano passado eu tive o prazer de ir para o México. Bom, eu sou o Ítalo Camaroto, trabalho na manutenção, tenho 12 anos de companhia. Eu tive a oportunidade de ir para a Perfect da Itália em 2016 e fiquei por lá durante 2 meses. Bom, eu sou o Fernando, sou supervisor da tecnologia de goma de mascar. Eu tive a oportunidade do ano passado estar conhecendo a fábrica da Turquia também. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas a parte Perfect da empresa, ela é de origem italiana, então nada mais justo do que o Ítalo começar a contar como foi a experiência lá no berço da Perfect. Foi muito interessante, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com o time da engenharia da Perfect, né? Eles têm uma unidade em Lainate que fica bem próxima da fábrica, onde executam as reformas de máquina, novos projetos, o maquinário também é feito lá. E em 2016 teve a oportunidade para mim e um outro colaborador de estar visitando a companhia e também ajudando no novo projeto lá. A gente ficou nessa experiência durante 2 meses, então foi feita a reforma de 2 máquinas, né? 2 GDs 2001 na época. Essas máquinas estavam sendo reformadas para ir para a China, então foi uma experiência ímpar, a gente aprendeu muita coisa lá. Principalmente sobre a cultura da Perfect no país, né? E também sobre os aprendizados de equipamento. A gente conseguiu ver também o quão grande que é a nossa companhia. Entender que praticamente uma cidade tem a Perfect como referência lá, que é a Lainate. Lá na Turquia também a fábrica é bem grande, eu não esperava que fosse tão grande, lá é uma fábrica específica de gomas. Eu e o Fer, a gente não foi ver uma máquina em específico, ajudar numa reconstrução de máquina, a gente foi ver mais processos, que acaba tendo a máquina também, mas a gente foi ver alguns processos e o que pega mesmo é essa cultura que eu achei bem diferente lá da Turquia, né? Eu acho que o maior desafio nosso foi entender um pouco da cultura deles, né? Quando a gente olha assim, com a nossa cultura, comparando como é a nossa fábrica no Brasil, aí você chega numa fábrica que foi construída só para fazer goma de mascar, fluxo todinho perfeito, bem desenhado, você fica impactado de ver como funciona, né? E é engraçado, porque quando você chega na portaria, você não imagina que a fábrica é tão grande, mas da portaria para dentro você vê que o negócio é enorme mesmo. São acho que 11 linhas de gomas de mascar, sem açúcar, foras com açúcar. Foi uma experiência assim incrível mesmo, uma troca de aprendizado assim, de trazer conhecimento, oportunidades, que foi, cara, algo incomparável pra gente assim. E lá é bem legal que a gente conseguiu ver uma linha que é parecida com a nossa, mas a gente conseguiu ver as variações de linhas que tem lá, né? Então tem linha que não era tipo extrusor, era diferente, tinha uma linha que era de pirulito, então foi bem, bem diferente. Legal. E lá, Wellington, fala um pouquinho do México. Então, lá na cidade do México, a Perfect fica lá em Toluca, né? O que eu fui fazer lá? A gente tem muita AWS aqui no Brasil. Então, eu estava com a AWS que chegou para eles nova, reformada, foi reformada na Itália. E eles não tinham conhecimento nesse equipamento, tá? Porque o equipamento que eles têm lá é um anterior à AWS, que é a S2000.
Então eu fui lá para passar conhecimento para eles. Foi muito bom, foi muito gostoso, foi ensinar do que um pouco que a gente faz aqui no Brasil, né? Então foi muito bom, sim. Vocês dois foram para ensinar, né? Eu fui para aprender. Eu fui também para aprender muita coisa, né? Porque as máquinas lá, eles são expert em GDs, né? Tanto que a GD também é italiana. Mas a gente pôde contribuir também com o conhecimento que a gente tinha aqui no Brasil. E lá na Turquia, vocês, além do aprendizado, pôde contribuir com algum ponto que no Brasil tem e lá pode ser aplicado? A gente conversou sobre muita coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu contribuir com algumas coisas, ainda mais quando a gente olha muito a particularidade da nossa fábrica, né? Que a gente divide várias tecnologias dentro do mesmo espaço, né? Uma questão de fluxo, acho que uma questão de alguns problemas que a gente tinha aqui, construção, que a gente conseguiu trocar algumas ideias, experiências, e foi assim algo legal. A gente conheceu um cara que era o especialista de coaching deles lá da fábrica, o Zia, e é um cara assim que ajudou a gente bastante a entender mesmo o processo mão na massa, sabe? Como o operador consegue contribuir para a qualidade do produto, um processo mais tranquilo. As meninas de Peiti também ajudaram a gente bastante lá. Então, assim, foi algo que a gente conseguiu trocar bastante experiência, bastante informação nisso tudo. Na época que eu fui, eu tinha, acho que mais ou menos uns 3, 4 meses de empresa, então eu não tinha ainda todo o conhecimento técnico e foi bem importante que eles mostraram uma outra visão da parte técnica, assim, foi bem, bem legal, bem diferente, bem bom. E eu acho que também em toda essa experiência tem aquela parte de que você acaba passando alguns sufocos, né? Algumas experiências ali na viagem, tudo isso. A gente na Turquia sofria bastante com o táxi lá, né? A fábrica fica num local um pouco que não tem muita acessibilidade a esse tipo de transporte, e algumas vezes a gente passou alguns perrengues mesmo de conseguir ir embora, mas acho que vale a experiência também, de você conhecer uma cultura nova, entender um pouco da cultura desse país, poder experimentar disso. Cara, a gente ficou impressionado como a comida era gostosa e sabe, familiar na fábrica, assim. Era um medo que eu tinha, né, particularmente, mas foi algo, assim, uma experiência encantadora, cara. Como era gostoso fazer a refeição ali na fábrica com o pessoal ali. Esse tema da refeição na Itália, bom, eu comi muito na Itália. Então tinha bastante massa, né? A gente praticamente comia massa todos os dias. Tinha o dia da pizza também na Perfect. Se eu não me engano, era na quinta-feira, que toda quinta tinha pizza. E, assim, é muito importante essa questão de você ver até alguns pontos da nossa cultura que vem de outros países, né? Então, a cultura do macarrão, nossa, da pizza também, de comer essas comidas, e chegar lá e ver que é uma tradição deles. Sobre perrengue, eu sofri um perrengue bem interessante lá. A gente chegou, eu e o outro colaborador, sem falar o idioma deles, né? E na Itália não tem o costume de falar outras línguas, a não ser que você venha conversar, puxar assunto com a pessoa, mas senão você tem que falar italiano. E a gente não sabia falar italiano, né? Nem inglês. Então, desembarcamos do avião e para achar o taxista. Aí vai para um lado, vai para o outro, até que eu encontrei um senhorzinho lá com uma placa da Perfect. Falei, só pode ser ele, não tem como não ser ele. E aí começou a nossa trajetória dentro da Itália. E no final das contas, antes de vir embora, a gente já estava até passando informação de caminho. Então, é muito interessante como a gente consegue se adaptar em lugares diferentes, né? Você aprendeu italiano? Eu tinha uma pequena noção da minha família, né? Quando eu era pequeno, mas aonde eu consegui me desenvolver mesmo, porque eu era obrigado a ter que falar algumas coisas, pesquisar e falar e tentar se comunicar, foi nessa viagem da Itália e depois com as vindas dos italianos para cá, né? Que aí a gente foi cada vez mais conversando. Legal. Essa troca de informações, porque torna um link mais próximo, né? Me ajudou bastante também a desenvolver na fala. E você, Wellington, passou algum perrengue? O perrengue meu já começou desde o começo. Nunca tinha andado de avião na vida. Já a primeira viagem, 10 horas dentro do avião. Então foi
Mas depois que tava lá em cima, aqui não tem jeito mais não, aqui é só Deus. Agora é só chegar. Mas chegando lá, teve outro perrengue também que foi na refeição. Tava no hotel lá, tava eu, o italiano, né, o Máximos lá da Itália. Aí a gente foi jantar, tá? Aí eu fui lá, pedi um lanche, né, bem brasileiro. Eu vou comer o lanche, que eu pra comida sou um pouquinho enjoado. Aí beleza, pedi o lanche no menu lá e pedi mais um petisco, alguma coisa assim. Aí veio o lanche, comi, bem gostoso. Aí de repente o italiano olhou pra mim e começou a dar risada. Que é isso? Chegou um carrinho com pano coberto assim, mas tiraram um prato tão grande. Era chouriço, gente. E eu não, não como. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu comi só o lanche mesmo. Deixou o chouriço todo pra trás. Eu acho que essas experiências são legais porque elas contribuem tanto para o nosso aprendizado, acho que desenvolvimento profissional, porque quem passou por isso é uma experiência incrível, você tá dentro de uma outra fábrica, né, poder conhecer uma outra fábrica, uma outra unidade do nosso negócio, ver que onde tá é Perfect, né, você se sente dentro da Perfect, é algo muito cultural da nossa companhia mesmo, como as coisas funcionam, né, as nossas estruturas, tudo isso, então você já sabe, pô, lá dentro a gente meio que se sentia em casa, a gente já estava andando pela fábrica sozinho, sem precisar de ajuda, você já se sente em casa ali, e também você ter essas experiências pessoais que acabam acontecendo também durante esse processo aí. Uma coisa única, né? A cultura do país também é bem legal de você ver, né? Fora, assim, um pouco da fábrica. Lá na Turquia tinha lugares que eu só podia entrar com o cabelo coberto, não podia entrar aparecendo o busto, nada. Então eu tinha que colocar não sei o nome, mas o véu, né, para tampar o cabelo. Então, você conhecer outras culturas também é bem importante. Richá, né? Tinha que colocar um richá. E como vocês enxergaram, como eles enxergam o Brasil, onde vocês foram, lá fora? Cara, na Turquia foi legal porque, assim, já tinha ido uma equipe lá antes, né, que foi o pessoal que foi startar a 3L, então tinha algumas pessoas que conheciam algumas pessoas aqui do Brasil e no primeiro dia que encontraram a gente lá foram perguntando dessas pessoas como elas estavam, tudo isso, né? Alguns bem saudosos mesmo, alguns vieram para o Brasil também, elogiam muito o país, mas a parte legal da Turquia é que onde a gente encostava falava assim, brasileiro, Alex, que é o jogador que jogou lá no Fenerbahçe, então eles já ligavam muito com o futebol, mas assim, teve muita gente que perguntou de várias pessoas daqui, a gente foi conversando, tudo. Eu acho que tem um laço aí entre Turquia e Brasil nisso tudo aí, uma relação muito boa, cara. Pessoal gostava bastante, parecia que gostavam bastante dos brasileiros lá. Na Itália também eu tive essa mesma sensação, a gente foi muito bem recepcionado lá, e aonde a gente estava, o pessoal perguntava de algumas pessoas que já tinham passado pela Perfect do Brasil, na implementação da planta, de como que tava os produtos que a gente fabrica aqui. Então, assim, é legal ver o interesse que eles tinham pelo Brasil e também o nosso interesse que a gente tinha pela planta deles. E essa sensação de estar na Perfect, num país diferente e se sentir em casa, nossa, foi sensacional. É que nem o Fernando comentou. Na primeira semana você se sente um convidado, que ali você está num espaço diferente. Depois parecia que eu estava em casa. Parecia que eu era da Perfect da Itália, andava sozinho, cumprimentava as pessoas. Então, assim, foi muito, muito bacana, muito interessante. Qual outra fábrica da Perfect vocês têm vontade de conhecer? Eu tenho vontade de conhecer a fábrica da China. Eu acho bem interessante por questão do volume que eles produzem lá, da quantidade de tecnologia que tem e de estar muito linkado com os produtos que nós fabricamos aqui no Brasil. Eu tenho vontade de conhecer a da Itália também, por ser o berço, né? Acho que a Itália muito também. legal. Deve ser muito legal. E tem um ponto também, voltando no México, o povo mexicano, eles são muito carismáticos, sabe? Eles são muito receptivos. E assim, eles têm a Perfect do Brasil lá como em AWS como referência. Eu fiquei muito contente com isso, porque a máquina deles está nova, zerada mesmo, reformadinha, inteirinha.
e o pente de saída dela era bem maior, era 1 metro maior a máquina. Aí eu mostrei a foto das nossas, tudo, deixei como que era. Ele falou, não, eu quero igual. Então a gente parou um dia a máquina só para cortar o bloco de saída dela inteirinho para fazer igual a nossa. Então, lá no México eu fiquei orgulhoso de trabalhar aqui no Brasil. Porque eles têm muita referência em AWS, em Mentos, em relação a gente. Eu fiquei muito contente com Legal. isso, sinceramente. Muito legal. E a importância disso para o nosso negócio é que a gente tem a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, trazer novas ideias e tecnologias, acho que para a nossa fábrica aqui, a nossa estrutura, e também contribuir com a estrutura lá fora. Então, assim, é um investimento que a Perfect faz, mas é um investimento que a gente consegue trazer alguns retornos, né? A gente já tem agora algumas coisas que vão acontecer nesse mês, e a viagem da Turquia contribuiu muito para que essas coisas pudessem acontecer agora. Então, é um investimento muito positivo. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Então, a gente encerra o nosso podcast por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via e-mail e também não deixem de seguir as redes sociais, Instagram e o YouTube.